Mas enfim, eu creio que tem sido dias graciosos, dias que Deus está falando com você, que você está aprendendo todo o conselho de Deus, o que está em Atos capítulo 20. E essa é a proposta de estarmos aqui nesses dias. Talvez tendo entendimento do maior dos conhecimentos, o conhecimento da pessoa de Deus, ali, os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? As qualidades, características que Deus atribui a si mesmo. A personalidade de Deus, caráter, quem Deus é. Porque a maioria de nós, dos cristãos modernos, não conhecem Deus, não sabem quem é Deus. Acho que é um velho barbudo que está no céu. E nós sabemos que a Escritura revela um outro Deus. Ele não está em Aparecida do Norte, ele não está ali, ele não é barbudo, ele não é Papai Noel, ele não é fraco, não é covarde. Ele é um Deus que está muito acima até da nossa compreensão, que excede muito o nosso poder de compreensão. E o objetivo desse conhecimento é para quê? O conhecimento de Deus, ele é necessário para toda a vida cristã. Isso aqui não é só um tema teológico ou um estudo que nós decidimos fazer. Sem conhecimento de Deus, não se pode ter fé em Deus, não se pode orar a Deus se eu não conheço a Deus, não se pode crer, não se pode temer, não se pode obedecer, então não se pode fazer nada. Nada que diz respeito ao cristianismo, se eu não conheço a Deus. Deus é Pai, Deus está aí, Deus cada um por si, como é que é? Deus por todos. O meu ditado é assim, cada um por si e Deus por ninguém. Porque sem conhecimento de Deus, nós não temos a condição de exercer a nossa fé. Então o conhecimento de Deus traz para a nossa santificação, crescimento, padrão de fé. Como eu disse lá, o meu povo se perde por falta de conhecimento de Deus. Não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo visão de Deus, o povo se perde, se corrompe. Vós adorais quem não conheceis, uma adoração que é dirigida a um Deus estranho. Os epicureus estoicos, esse Deus desconhecido ao qual adorais, honrais sem conhecer, é o verdadeiro Deus que eu vos anuncio. Então é necessário conhecer quem Deus é e o que Deus faz. Nisso consiste a Bíblia. É um livro que revela quem Deus é e o que Ele faz. Então sua maior necessidade aqui essa noite, esses dias, a sua vida é de conhecer a Deus. Quem é este ser extraordinário, onipotente, onisciente, santo? Nós precisamos conhecê-lo para que nós não venhamos incorrer nos grandes erros que esse século tem incorrido. E nós estudamos aqui alguns atributos. No primeiro dia estudamos a necessidade de conhecer. Depois no segundo dia alguns atributos: onipotência, onipresença, onisciência, espiritualidade, unidade, imutabilidade, eternidade, imensidão. Depois nós estudamos sobre a santidade de Deus. Deus é santo, que é o atributo mais inerente à sua natureza. E hoje nós vamos tratar da justiça de Deus. É outro atributo, é outra qualidade, é outra característica do caráter de Deus. Deus é justo. Vamos abrir no Salmo 89. Salmo 89. Verso 14 diz assim: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Outras traduções: justiça e juízo são a base do seu trono. Graça e verdade te precedem. Misericórdia e verdade vão diante do seu rosto.
Justiça e direito são fundamentos do seu trono. Graça e verdade te procedem. Justiça e juízo são a base do seu trono. Trono fala do alicerce. Trono fala do governo de Deus, da soberania de Deus, que é um atributo tremendo que nós não vamos ter a condição de abordar aqui. Trono fala da soberania, da supremacia, da centralidade do governo de Deus. Deus governa, Deus é supremo, Deus é soberano, Deus rege todo o universo com a palavra do seu poder. Deus tem o poder de criar, de sustentar e de conduzir a criação. Então, Deus criou o universo, Deus sustenta o universo e Deus conduz o universo. Essa é a autonomia de Deus dentro da criação. O que é o universo? O cosmos. Tudo que foi criado, desde do mundo micro ao mundo macro. Desde as galáxias e estrelas aos células, átomos, prótons, nêutrons. Deus governa tudo. Deus tem controle de todo o universo. Então Ele criou todo o universo, sustenta todo o universo. Por que a luz do sol não se apaga? Por que as marés, os mares não se secam? Por que há vida ainda? Porque Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Deus também conduz, guia o universo com harmonia. Isso é trono. Governo. Só que o fundamento desse trono, a base desse trono, justiça e juízo. Deus governa tudo, controla tudo, guia tudo debaixo de perfeita retidão, de perfeita justiça. É a base do seu governo, é a base das ações de Deus, é a base da soberania de Deus, justiça. Deus é justo. É outra característica. Justiça fala da excelência moral de Deus. Deus é absolutamente justo e sempre age baseado na sua justiça. Jamais pode ser acusado de transgressor. Suas obras, decretos e juízos são absolutamente perfeitos. Para você ter uma ideia, a justiça é um atributo tão importante quanto a santidade, o amor e alguns outros atributos essenciais. A justiça também está intrinsecamente ligada à natureza de Deus. A justiça não é algo que Deus decide ser ou fazer. A justiça significa que Deus é. Para Deus deixar de ser justo, Ele teria que deixar de ser Deus. Para Ele ser Deus, Ele tem que ser justo. A sua natureza é justa. Justiça não é um sentimento, não é uma ação, é um atributo de Deus. E nós precisamos entender, Deus é justo. Significa que ser justo significa que Deus tem sobre a sua égide o julgamento de tudo e de todos. Significa que Deus também é um juiz. E Ele profere julgamentos. Ele tem autoridade de julgar. Ele julga tudo e todos. Ele tem a autonomia de julgar. Mas este julgamento que só Deus tem autoridade para fazer, é um julgamento que se baseia na sua justiça. Toda sentença que Deus profere, todo julgamento que Deus bate o martelo,
Tudo que Deus decide debaixo de julgamento é debaixo de justiça. É absolutamente justo, correto. Justiça fala de retidão, integridade, verdade. Não há equívoco quanto à justiça. Deus é extremamente reto, justo, verdadeiro. Não há qualquer resquício de injustiça em Deus. E todos os atos que procedem de Deus, todas as sentenças também são justas. Para você ter uma ideia, no dia que Deus julgar todos os homens, as suas obras, até os condenados inclinarão a sua cabeça e declararão que Deus é justo. Até eles, os condenados ao inferno, reconhecerão que estão no inferno de maneira justa, que Deus foi justo ao condená-los, que Deus, sendo Deus que é, não poderia fazer outra coisa a não ser condenado e condená-los, e eles condenados aplaudirão o Senhor dizendo: o Senhor é justo. Jó 34:12 diz assim: na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Está falando da excelência moral, da natureza moral. Justiça, santidade, justiça e ira, essas três estão ligadas, estão encarrilhadas. Uma vai puxar a outra. Justiça fala, santidade fala da pureza. Justiça, da pureza moral, da excelência moral de Deus. Então aqui está afirmando que Deus não procede impiamente, não há um ato ímpio, injusto, perverso, desequilibrado de Deus. Deus tem total equilíbrio, ponderância, equidade nas suas ações. Elas são extremamente balizadas, retas, e ele não pode se movimentar, ele não pode fazer um movimento que seja ímpio, injusto, que não seja reto. Na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Deus não distorce a sua lei para fazer o que lhe apraz. Deus não perverte, não permite ser pervertido, não tolera qualquer desordem que poderia caracterizar uma ação dele. Salmo 9:4 diz assim: no tribunal se assentas e julga retamente. Meu Deus do céu! Os maiores poderes qual que são? Judiciário, legislativo e qual que é o terceiro? Executivo. Aqui o poder que está sobre Deus. Ele está sentado num tribunal. No tribunal te assentas e julgas retamente. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o juiz que vai julgar até anjos. E a Bíblia diz que ele está no seu trono, no seu tribunal, e ele julga retamente. Porque é parte do seu atributo, da sua natureza, retidão, justiça. Deuteronômio 32:4 diz assim: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto é. Você está apavorado? Você está achando ruim? Que coisa ruim seria a gente crer num Deus injusto, né? Se é uma das coisas que nós mais contemplamos na terra, é a injustiça. Mas o Deus
único e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras, um dos seus atributos é justiça, e Ele jamais agirá impiamente. Salmo 36:6, a sua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? É alto e é profundo. A justiça de Deus são como os majestosos Alpes suíços, o Himalaia. A justiça de Deus é exuberante, altíssima, inalcançável, e ao mesmo tempo é profunda. Assim é a natureza de Deus. Deus é justo. Escute essa declaração de Jó, capítulo 36, verso 23. Jó 36, 23 revela a natureza da justiça de Deus. Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem pode lhe dizer, praticaste a injustiça? O que Jó está afirmando aqui? Que ninguém pode dizer que Deus não é injusto porque não tem autoridade para falar. Não, eu não tenho autoridade. Se eu tivesse, eu falava, ó Deus. Não é isso que Jó está dizendo. Ninguém pode chegar a perder porque ele mata. Por isso que a gente não fala que ele é injusto. Não. Ele está dizendo assim, ó, quem pode lhe dizer praticaste a injustiça? Por quê? Porque nunca praticaste a injustiça. Nunca irás praticar. Não há dolo, não há equívoco, não há erro, não há resquício nenhum de injustiça. Logo, ninguém pode te acusar de ser injusto. Ninguém achará injustiça em Deus. Esse é um dos atributos de Deus, justiça. Só que a justiça também nos fala de outra coisa. Ela nos ensina outra coisa. Esse atributo de Deus também ensina que a justiça de Deus também consiste em dar a cada um o que lhe é devido. Ser justo significa que Deus deve fazer valer a justiça sobre a sua criação. Deus está entronizado para fazer com que a sua justiça seja executada. E ser justo significa dar a cada um que lhe é devido. Adão e Eva, um só pecado foi suficiente para toda a raça humana se corromper. Por que Deus os tirou do Éden? Por que Deus os condenou? Por que a terra foi maldita a criação? Por causa da justiça de Deus. Ela não pode ser indiferente contra a injustiça. A justiça de Deus demanda que Ele condene, que Ele venha punir o transgressor. Então, para que não ocorresse nada na terra e Adão e Eva ficassem impunes, Deus teria que ser injusto. Então, esse atributo da justiça de Deus, que é uma das essências do seu ser, fez com que ele punisse, ou seja, usasse de justiça, condenando Adão e Eva. Está entendendo? Ah, mas Deus não é bom? É, ué. Você é uma mãe boa? Você deixa a maconheira entrar na sua casa? Não, eu não deixo. Por quê? Porque eu sou boa. Se fosse uma mãe ruim, você deixava entrar traficante. Então, Deus é bom. Se Deus é bom, eu não posso deixar pecador solto. Tem que condenar. É que a visão sua de bom é distorcida. O bom é igual a tua avó, teu sogro, aquele bom marrento, aquele bom trambiqueiro. O bom de Deus não, o bom de Deus é retidão. Deus não tem tampa ali, põe debaixo do tapete, dá um jeitinho, passa. Não! A justiça de Deus demanda que Ele condene o pecador, o transgressor. Êxodo 34:7, veja a declaração dele.
que ao culpado não tem por inocente. Então, ser justo significa que Deus tem que pagar cada um segundo sua obra, que Deus tem que fazer valer a sua justiça, que Deus tem que punir o que é contrário à sua natureza. Então, quem são as pessoas que serão julgadas por Deus? Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. A raça humana está sob pecado. O que é pecado? Transgressão, iniquidade, desviar do alvo. Isso é pecado. Quem pecou? Todos os homens. Jó capítulo 15, verso 16 diz que nós vivemos numa sociedade que bebe iniquidade como se fosse água. Uma iniquidade, uma sociedade depravada, uma sociedade que peca desenfreadamente. Olha o texto, olha a declaração de Jó: bebe iniquidade como se fosse água, todo dia, toda hora. O que é iniquidade? Transgressão, desobediência, injustiça, pecado. E quem são esses? Todos os descendentes de Adão. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Tendo conhecimento de Deus, da lei moral, da lei civil, até da lei bíblica, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graça. São os homens, profanos, mentirosos, adúlteros, prostitutas, homossexuais, corruptos, bandidos, imorais, maus, a raça humana em geral. Todos pecaram. Você veio de barriga de mãe? Você pecou. Você veio de alguma mulher? Você pecou. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Esse pecado significa o quê? Que bebem iniquidade como se fosse água. Liga a TV e fica 5 minutos. Você vai ver 5 minutos exatos de iniquidade sendo destilada. Você não vai ver um microsegundo de algo justo na TV, porque a TV reflete a sociedade. Como água, como os diques, Foz do Iguaçu, lançando turbilhões de litros de iniquidade. E essa iniquidade é caracterizada quando? Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificar a Deus, não o glorificavam como Deus, nem lhe deram graça. Rebeldia. Eu vou adorar falsos ídolos, falsos deuses, eu vou mentir, eu vou seguir a concupiscência da minha carne, desobedecendo assim a vontade de Deus para a minha vida. Esta é a realidade do homem. Então, se Deus é justo, e já vimos que Ele é perfeitamente justo, entendeu? Entendeu? Se Deus é justo, e eu já expliquei o que é ser justo, é absolutamente reto. Se Deus então é justo, perfeitamente justo, Ele tem que aplicar a sua justiça, Ele tem que dar o que é devido, punindo o pecador. Se fosse um Deus injusto, Nicolau dos Santos, o Lalau, estava pecadorzaiada, estava tranquila. Porque um Deus injusto deixa bandidagem, deixa mentira, deixa tudo impune. Mas a natureza de Deus não lhe permite ficar indiferente quanto à iniquidade que a sociedade destila. Então a justiça que é inerente do seu caráter demanda que Deus aplique ela em tudo que é injusto. O que é injusto? Os homens. Os homens. Está vendo? O homem não é a vítima. O homem é culpado. Deus não vai mandar nenhum coitadinho para o inferno. Não existe uma pessoa que está no inferno, ou que irá para o inferno, que está lá de modo injusto. Porque um Deus justo, absurdamente justo, não pode cometer injustiça. Eu te disse aqui. Então ninguém vai para o inferno não merecendo. Você já evangelizou alguém falando desse jeito? Você já evangelizou alguém falando desse atributo?
Você já usou esse atributo para evangelizar alguém? Ou você evangeliza, Deus te ama, Jesus te ama, vamos para a igreja, você está com dor de cabeça, vai, você precisa arrumar uma namorada, vamos para a igreja, vai lá, Deus vai te dar uma vida melhor, te dar um emprego bom. É assim que você evangeliza? Está mandando essa pessoa para o inferno, porque Pedro não evangelizou assim, nem Paulo, nem Estevão, nem Jesus. Você já evangelizou uma pessoa mencionando o atributo chamado justiça? Você já chegou para a pessoa, ei, você sabia que Deus é justo? O que significa? Que Ele é excelente em moral, que Ele é reto nos seus caminhos e juízos, e a justiça dEle demanda que Ele venha punir o que é injusto. E quem é injusto? Injustos são aqueles que cometem pecados. Quem comete pecado? Você conhece os 10 mandamentos? Não matarás, não furtarás, não cobiçar a mulher do próximo. Você já quebrou algum deles alguma vez? Eu já quebrei alguns várias vezes. Então a justiça de Deus demanda que Ele condene você. Já evangelizou alguém assim? Jesus te ama, vamos para a igreja, Deus cura, Deus faz isso. E quando o pecador tem consciência da lei de Deus, vem consciência do pecado. Quando ele tem consciência dos atributos de Deus, da justiça de Deus, e a justiça demanda que esse pecador seja condenado, ele clama por misericórdia. Aí que entra a cruz de Cristo, a fé, o arrependimento, e ele é salvo. Deus é justo. A justiça de Deus... Isso aqui tá, hein? A justiça de Deus demanda que Ele tem que punir o pecador. Gênesis 18, 25. Olha esse texto. O que ele diz? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Não fará. Pastor, mas e minhas obras? E minhas obras? E os meus feitos? E as minhas cestas básicas? E meus atos de bondade? Sabe o que Deus fala das suas obras? Elas são como trapos de imundícia. É isso que são suas obras. Nossa, pastor. Não é o pastor, é a palavra. Isaías 64. 66. Todas as suas obras são como trapos de imundícia. Sabe o que Isaías está querendo ensinar aqui? Está falando de um leproso que está com a pele necrosada inteira, saindo pus, ferida, líquido. Pega um lençol e enrolam ele. Ele fica bem branquinho. Passa 2 dias, aquela necrose, aquele pus, o sangue vai sair pelo pano. E depois desenrolam ele, sobra aquele pano cheio de bicho. Deus está dizendo que as nossas obras é como aquele lençol que envolveu o leproso 2 dias, trapos de imundícia, que são somente suficientes para nos condenarem mais ainda. Porque ninguém é justificado diante de Deus pelas obras. A Igreja Católica ensinou isso 2000 anos, que as obras fazem expiação pelo pecado. Isso é mentira. O que faz expiação pelo pecado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E só a minha fé nele, a minha entrega naquele que fez tudo o que eu não podia fazer, é o que me salva. Romanos 2,6 diz assim: pagará Deus cada um segundo as suas obras. Isaías 3,13 diz: o Senhor toma o seu lugar no tribunal, levanta-te para julgar os povos. 1 Pedro diz assim: contudo eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Esse atributo se chama a justiça de Deus.
A Bíblia diz em Romanos e em 1 Coríntios que cada um de nós prestará conta diante do tribunal de Cristo. Há dois tribunais, há dois tronos, o tribunal de julgamento e o trono branco. E a justiça de Deus ordena que ele julgue toda a raça humana. E cada um de nós será julgado segundo as nossas obras. Um dia você vai se desfazer deste corpo. Um dia você vai morrer. Um dia vai deixar a terra. E quando você deixar essa terra, você vai se apresentar diante do tribunal. Você e ele. E você vai ter que dar conta de toda a sua vida aqui. Ele não vai deixar passar, cortar fila. Ele não vai ter jeitinho brasileiro. Não vai ter. Vai ser uma audiência entre você e o juiz. E o juiz, que é justo por excelência, tem que julgar. Tem que julgar.